Olá, aluna. Olá, aluno do Colégio Pedro II. Sejam bem-vindos a essa aula de desenho. Essa é uma aula de resumo do que foi a aula introdutória do assunto épora em geometria descritiva. Tá? Nessa aula, a gente apresentou a épora usando um PowerPoint e usando um software de geometria dinâmica. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Relembrando, né, o que foi falado na primeira aula de geometria descritiva. A gente tem uma sistematização, uma organização do espaço, na medida que a gente divide o espaço em 4 partes, usando 2 planos infinitos, são planos de projeção, plano horizontal, π, plano vertical, π'. Então, temos 4 regiões. Essa região que está acima do plano horizontal e à frente do plano vertical é chamada de primeiro diedro. A parte que passa para trás do plano vertical, mas se mantém acima do horizontal, segundo diedro. Abaixo de π, atrás de π', terceiro diedro. À frente de π', abaixo de π, quarto diedro. Então, apresentei aqui alguns exemplos de pontos em cada diedro. Não vou fazer todos agora, isso eu já fiz na aula anterior, mas o que eu preciso é mostrar que os pontos podem ser e serão posicionados com precisão a partir de suas 3 coordenadas. O que vai mudar na aula de hoje é que agora a gente começa a falar também o nome das coordenadas x, y, z, como abscissa, x, afastamento, y, e cota, z. Além disso, na aula anterior, eu pedi para você não se atentar muito a esse desenho esquemático que aparece aqui simultaneamente ao que eu mostro na perspectiva. Hoje, o objetivo é justamente que você fique atento a essa representação bidimensional, né, que é a representação que a gente chama de épora. Essa representação é o que a gente chama de épora. Tá? O objetivo da geometria descritiva, né, é muito você fazer uma relação desse desenho esquemático, que é a épora, com o desenho em 3 dimensões. Deixa eu apagar aqui. Com o desenho em perspectiva. A gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos lá. O que seriam as coordenadas x, y, z, abscissa, afastamento e cota? X, vou fazer aqui a mão livre, tá? Quanto ponto está à direita do zero e quanto ele está à esquerda do zero. Esse zero fica onde? Na linha de terra. E essa linha de terra hoje, para a gente, vai ser muito importante nesse conceito de épora. Linha de terra é a interseção de π e π'. Tá? Então, esse x positivo para a direita, x negativo para a esquerda, isso na épora é representado aqui. Ó. X positivo, direita, x negativo, esquerda. Abscissa positivo, abscissa negativa. Não se preocupe se você não conseguir ainda tornar natural o uso de todos esses nomes. Eles vão se tornar naturais lentamente, gradualmente, na medida que a gente começar a usar esses nomes. Tá? Então, eu vou usar os nomes de propósito, intercalo x, y, z com abscissa, afastamento e cota, de propósito para que aos poucos você vá se habituando a essas nomenclaturas. Então, x positivo, x negativo, abscissa positiva, abscissa negativa. O que seria a coordenada y, ou afastamento? Quanto ponto está para frente do π' ou para trás do π'? Eu tenho um afastamento positivo, um afastamento negativo. Positivo para frente, negativo para trás. Isso, na épora, vai ser representado também para cima ou para baixo. A gente vai falar isso daqui a pouco. Tá? E Z, a cota, é saber quanto o ponto está para cima do π ou para baixo do π. Isso, na épora, também vai se refletir para cima ou para baixo. A gente vai mostrar isso em instantes. Tá bom? Então, x, esquerda, direita,
Y, frente para frente e para trás. Z, para cima ou para baixo. Tá? Então, um ponto aqui no primeiro diedro. A coordenada, assim, a coordenada X, uma coisa que eu falei muito na aula passada, eu vou dizer. Um ponto pode ter abscissa, que é o X, positiva ou negativa em qualquer diedro. O X é uma organização do sistema da épora. Tá? Então, em qualquer diedro, eu posso ter X positivo ou X negativo. Agora, Y e Z, afastamento e cota, esses não. Tá? Eles são específicos para o primeiro diedro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Então, por uma questão de organização, botei aqui, ó, 2 unidades positivas para X. Então, 2 para a direita, tanto na épora quanto na perspectiva. Certo? Y. Se um ponto vai estar no primeiro diedro, é porque ele está para frente. Então, o Y dele obrigatoriamente é positivo. O X, repito, tanto faz. Mas o Y, ele é obrigatoriamente positivo, porque ele tem que estar para frente. Tá? E repara que esse Y para frente, quando eu for representar na épora, que é esse desenho aqui, ele ficou para baixo. Daqui a pouco eu vou explicar a razão. E o Z? O Z é quanto ponto está para cima ou para baixo. Se o ponto está no primeiro diedro, ele obrigatoriamente tem que ter um Z positivo. Ele tem que estar para cima de P. Então, você tem... botei aqui 4 unidades para cima, 4 unidades para frente. E qual é o objetivo nosso a partir de hoje? É fazer uma ponte entre esse desenho bidimensional, que é a épora, e o pensamento tridimensional, que é o espaço. Aos poucos, é óbvio que isso não vai se dar no primeiro momento, nem no segundo, mas aos poucos, com o exercício, com a prática, e é importante que você tente fazer os exercícios e pratique, você vai naturalmente olhar para um desenho desse e imaginar o que acontece no espaço. E o que acontece no espaço? 2 projeções, um afastamento e uma cota, Y e Z, representando um ponto objetivo no primeiro diedro. A épora, ela não mostra o ponto objetivo. A épora mostra as projeções. A linha, projeção vertical, e a projeção horizontal. Uma leitura treinada desse desenho vai te fazer pensar exatamente o que acontece no espaço. É essa ponte da representação bidimensional para tridimensional que a gente quer estabelecer. É esse exercício mental que a gente está estabelecendo agora. Tá certo? Vamos pensar agora num ponto no segundo diedro. Aliás, antes disso, né? O que é a épora, então? A épora consiste em uma linha, que é chamada linha de terra. Quem é a linha de terra? A interseção de campo e linha. Por uma questão também sistemática, a linha de terra, a gente coloca esses 2 tracinhos embaixo, essas 2 marcações embaixo, que posteriormente a gente pode dizer para que servem, mas, por enquanto, é importante que você entenda aqui. É uma padronização, linha de terra tem esses 2 tracinhos embaixo. Ela serve para uma questão de orientação que eu não vou me ater a ela agora, mas linha de terra tem esses 2 tracinhos embaixo. Então, é a linha de terra, um ponto zero na linha de terra que pode estar em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente no meio, e não precisa ser na metade, até porque nem existe metade, os planos são infinitos, a linha de terra ela é infinita, então não existe metade. E uma linha de chamada perpendicular, sempre perpendicular à linha de terra. A linha de chamada ela vai conter as projeções do ponto que está no espaço, aqui no caso ponto A. Projeção vertical à linha, projeção horizontal A. Essas 2 projeções estarão sempre na mesma linha de chamada, e a linha de chamada estará sempre perpendicular à linha de terra. Esse rosa, que é a cota, está aqui. Esse afastamento, que é o azul, está aqui. E o ponto no espaço? Ele em si não aparece na épora. Beleza? Mas você vai visualizar esse ponto mentalmente. Vou botar aqui um ponto B no nosso segundo diedro. Por uma questão de organização somente, botei uma unidade para a direita. Beleza? Deixa eu fazer aqui.
ficar direitinho. 1 unidade para a direita. 1, 1. Se o ponto está no segundo diedro, ele passou para trás da parede, para trás do pilinha. Então, o x, que era qualquer um, ok. Mas o y, que é o afastamento, ele obrigatoriamente é negativo. Esse ponto ele saiu da frente e foi para trás. E o z? Obrigatoriamente é positivo. Por quê? Porque ele está acima do chão. Então, o z obrigatoriamente é positivo. Repara, esse z positivo eu marquei para cima e em cima ficou na épora. Esse y negativo eu marquei para trás, porque era negativo, e ficou para cima na épora, e daqui a pouco a gente vai entender isso. Agora, um olhar treinado vai entender que essas duas projeções nessa posição representam lá no espaço um ponto B no segundo diedro. Vou mostrar aqui um último nesse plano, nesse programa, um ponto no terceiro diedro. Então, x, só por uma questão de organização, botei negativo, então botei 3 unidades para a esquerda, 3 para a esquerda. Se a terceiro diedro está atrás da parede, então o y é obrigatoriamente negativo, para trás, negativo. E o z, se a terceiro diedro está para baixo do chão, o z obrigatoriamente é negativo. Ao ver duas projeções em épora nesse sentido, né, daqui a pouco você naturaliza esse pensamento e entende que essas duas projeções representam no espaço um ponto no terceiro diedro. Então, o que a gente vai mostrar daqui a pouco, né, no PowerPoint, é que, vamos reforçar muito isso, a épora em si não mostra os pontos, não mostra o ponto A, não mostra o ponto B, não mostra o ponto C, mostra apenas as projeções. E aí, vamos pensar o seguinte, pensar nas coordenadas Z, que estão ali na cor rosa. Eu tinha duas cotas positivas para cima e uma negativa para baixo da linha de terra. Quando eu transporto isso para a épora, as duas positivas permaneceram acima da linha de terra, acima estiveram e acima se mantiveram. E essa coordenada negativa do C, que está para trás, desculpa, está para baixo, se manteve para baixo. Tá? Agora, as coordenadas y, que são os afastamentos, eu tinha duas negativas para trás e uma positiva para frente. O que aconteceu? Eu vou até apagar aqui, ó, eu vou até apagar as cotas. O que aconteceu com as coordenadas y? A positiva, que era para frente, ficou para baixo. As negativas, y, que eram para trás, foram para cima. Isso por quê? A épora é uma representação bidimensional. Então, eu precisava transformar um sistema tridimensional em uma representação de um plano só. Eu tenho dois planos ali, pi e pilinha, e transformá-los os dois em um plano só. Então, o que se entendeu? A gente manteve o plano vertical parado, ele é estacionado, e vamos rotacionar o plano horizontal a 90 graus, no sentido horário. Como assim? A parte da frente do plano vai descer. Desculpa que não vai ficar muito bom, o que eu vou fazer aqui é a mão livre com o mouse. A parte da frente desce, enquanto a parte de trás sobe. Então, essas duas projeções que estavam para trás subiram. Essa projeção que estava para frente desceu. Beleza? E, ó, agora eu vou apagar essas três. Desculpa. Ó, apaguei as três. Vou botar só agora as rosas. As rosas não se alteraram. O que estava no pilinha se manteve. As duas que estavam para cima se mantiveram acima. As duas, a que estava para baixo, foi para baixo. Então, a cota é o mais fácil. Tá certo? Vou apagar, vou apagar, vou apagar. O que vai nos dificultar é o afastamento. Dificultar, entre aspas. É só você pensar que afastamento não é para cima e para baixo. Embora na épora ele apareça para cima e para baixo, né? O afastamento ele é para frente
ou para trás. Para frente, numa questão de organização, para transformar a perspectiva em épora. O que está na frente desceu, aqui está. As que estavam atrás subiram, aqui estão. E aí, mostrando as projeções completas. Tem lá as projeções para cima e para baixo, que são as rosas, são as cotas, coordenadas Z, e as projeções para frente e para trás, que são os afastamentos, são os azuis, que são as coordenadas Y, tá certo? E as duas projeções representam pontos no espaço. Ponto A no primeiro diedro, ponto B lá no segundo diedro, um ponto C lá no terceiro diedro. Tá? Vou trocar aqui de software. Vamos passar aqui para o PowerPoint, que, na minha opinião, está perfeito, do Rodrigo. Feito pelo Rodrigo. E aí, vamos lá. Tem a nossa apresentação. Depois você ler com calma. Um resumo de tudo isso que eu falei nesse início, também na aula passada. Então, temos o sistema do espaço dividido em 4 partes, por um plano π verde, um plano pilinha laranja. O que é abscissa? O quanto ponto está a partir do zero da linha de terra para a direita ou para a esquerda, x positivo ou x negativo. Afastamento, que é o y. Quanto ponto está para frente ou para trás do sistema, ali no caso da parede. Afastamento positivo, negativo, y positivo, y negativo. E coordenada z. Quanto ponto está para cima ou para baixo do π. Z positivo, Z negativo, que são as cotas. Beleza? E aí, aos poucos, a gente vai se habituando ao uso dos nomes. E também falamos que o ponto tem localização precisa no espaço. Beleza? A partir das 3 coordenadas. Aqui teve um x positivo. Olha lá, 2 unidades positivas para a direita, 4 unidades positivas para frente, aqui, ó, para frente, e 3 unidades positivas para cima, x, y, z. Abscissa, afastamento, cota. E a gente precisa transformar essa situação 3D numa situação 2D. Essa transformação do 3D para o 2D é o que a gente chama de épora. E aí foi a sistemática que a gente estabeleceu. O plano pilinha fica parado e o plano π gira 90 graus até coincidir com o pilinha. Você transforma 2 planos num só e simplifica tudo o que a gente chama de épora, que é a linha de terra, pura e simplesmente, com os 2 tracinhos embaixo, e as linhas de chamada dos pontos. Tá? Vou mostrar aqui o movimento passo a passo. O plano π rotacionando e a coisa se simplificando até a representação simbólica que a gente chama de épora. A épora é a linha de terra. E a gente vai jogar para cima e para baixo as informações de cota e afastamento, z e y, e para a esquerda e direita as coordenadas de x, que é a abscissa. Vamos lá. Aí tem algumas observações sobre a épora, sobre os tracinhos que eu falei, que sinalizam orientação, mas a gente não vai se preocupar com isso nesse instante. Tá? E aí, vamos lá. Tem aí o exemplo de uma épora de um ponto P. A épora é isso aí que chegou agora. Então, estava o espaço, tirei o ponto, rotacionei o plano, simplifiquei. Mais ainda. Foi. Tá certo? Vamos lá. Também passo a passo, para você ver com calma, todo o processo de transformar. Tá? Um desenho tridimensional numa representação simbólica bidimensional. É essa ponte aqui, ó, de você olhar uma representação 2D e mentalmente visualizar, entender o que ela representa em 3D, é essa ponte que é o objetivo da épora, é essa ponte, é esse exercício mental que é o nosso objetivo nesse momento, que é o objetivo da geometria descritiva. Você fazer essa relação do 2D para o 3D e vice-versa, o caminho de ida e volta. E para fazer essa ponte, você tem que entender o mecanismo. Esse aqui é o mecanismo, é o processo. Vamos lá, mais um pouco. Então, também eu acabei de falar. Ó,
trazer isso para cá e isso para cá. Você fazer essa ponte o tempo inteiro, de ir, esse movimento de ir e voltar, do 2D para o 3D. Agora eu vou colocar aqui, né? A gente coloca, vamos colocar um ponto em cada dieta, assim como a gente fez no outro software, beleza? Para você poder entender. Então, os movimentos passo a passo. E eu vou me ater, de novo, a essas duas imagens. Primeiro, o objetivo é a ponte da representação de épora, 2D, o que acontece no espaço 3D, beleza? Mas vou me ater aqui no processo a essas duas imagens aqui, tá? Cotas, que são as projeções Z que ficam no plano pilinha, portanto, recebem a linhazinha. A linha, B', C', D'. As que estão em cima, permanecer em cima. As que estão embaixo, permanecer embaixo. Afastamentos, que são os Y. Os positivos para frente desceram, os negativos para trás subiram. Então, essa é a sistematização da épora. Então, a épora consiste numa linha de terra. Por que eu sei que é linha de terra? Porque tem os dois tracinhos embaixo. E linhas de chamada para cada ponto. As projeções de um mesmo ponto sempre pertencem à mesma linha de chamada perpendicular. Então, tem aqui essa ponte, a gente vai fazer de uma coisa para outra. Tá? Desculpa ser repetitivo, mas o objetivo é esse mesmo, é ser lento e tudo. E no final do processo, tem um exercício para você analisar a épora de um ponto A, de um ponto B, de um ponto C, de um ponto D, de um ponto E, de um ponto F e de um ponto G. Analisando essas époras, quero que você me diga onde estava o ponto A original, onde estava o ponto B, onde estava o ponto C, o ponto D e assim por diante. Tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente como você vai fazer esse exercício. Então, olha só. Vou trazer para cá. Imagina aqui a épora de 3 pontos. A, B e F. Tá certo? Eu quero localizar esses 3 pontos no espaço. Então, eu fiz aqui um desenho esquemático sem nenhuma preocupação com precisão. Repara que está em aqui. E quero saber o seguinte. Vamos começar pelo ponto F. Eu tenho a linha de terra com os 2 tracinhos. E as linhas de chamada que contém F' e F, as duas projeções no mesmo ponto. Projeção vertical, F', projeção horizontal, F. Sem me preocupar com medida e com precisão, é só para me ajudar a pensar, eu vou fazer rascunhos nesses desenhozinhos aqui. Então, aqui eu vou fazer o ponto F. Qual é o meu objetivo? F' e F representam um ponto F objetivo no espaço. O ponto F objetivo estava no primeiro diedro? Estava no segundo? Estava no terceiro ou estava no quarto? Não sei. Vamos pensar. Eu vou colocar nesse meu rascunho as projeções F' e F. Primeira coisa que você tem que raciocinar. F' pertence ao plano π'. F pertence ao plano π. Pensando aqui, para fazer a épora, a gente precisou rotacionar o plano π. Eu, Jorge Marcelo, penso que é mais fácil pensar primeiro no plano π', que é o plano que fica parado. O plano π é o plano que gira. O plano π' é o plano que fica parado. Então, o que eu vou fazer? Vou pensar no π' primeiro. Então, vou pensar na projeção F'. F' está acima ou abaixo da linha de terra? Está acima. Então, aqui, em qualquer lugar, aqui, vou marcar aqui. Pum, F'. Meu F' está aqui em cima. Tá? Repito, sem nenhuma preocupação com precisão. É só para me ajudar a pensar. F' está aqui em cima. F está para baixo. Só que o F, ele pertence a π. π, esse F não é para cima ou para baixo. Eu tenho que pensar se ele estava para frente ou para trás. Então, F estava à frente ou F estava atrás? E aí eu vou pensar o seguinte, naquele movimento do plano. Se ele estava para frente, ele desceu. Se ele estava para trás, ele subiu. Então, o que está para trás sobe, o que está para frente desce. Se estava para frente, desceu. Se estava para trás,
subiu. Como eu estou vendo aqui na minha épora, que ele desceu, isso significa que ele estava à frente. Esse F estava para frente, e aí ele desceu, ele veio aqui para baixo. Beleza? Então, se eu tenho um F para cima, um F' para cima e um F para frente, isso indica que eu tinha um ponto F objetivo onde? No primeiro diedro. Beleza? Então, vou responder lá na minha questão, F primeiro diedro. Parece confuso? Vamos tentar de novo. Olha, vou trazer essas setinhas para cá, para resolver o ponto B. B e B' representam um ponto B no espaço que pode estar no primeiro diedro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Isso eu quero descobrir. Eu acho mais fácil pensar primeiro no B'. B' pertence ao plano pilinha, que é o plano que não se mexe. B' está abaixo da linha de terra. Então, em algum lugar, aqui, qualquer lugar, vou colocar o B' abaixo da linha de terra. Beleza? Então, o B' está aqui, ó, abaixo da linha de terra. E o B? Esse aqui é o meu problema. Ele está para baixo. Mas o B é projeção horizontal, projeção que pertence a π, por isso que ele não tem linha. E aí ele estava para frente ou ele estava para trás? Se ele está para baixo, veja, é porque ele estava à frente e desceu. Estava para frente, desceu. Por quê? Porque se ele estivesse para trás, ele teria subido e não descido. Como ele desceu, porque ele estava para frente. Desculpa, para frente e desceu. Então o ponto B era aqui na frente. Ora, se eu tenho B' embaixo e B na frente, isso significa que essas projeções são correspondentes a um ponto B que estava no quarto diedro. Você vai escrever lá no espaço, quarto diedro. Vamos fazer o último aqui, ó. Ponto A. Jorge, eu não preciso me preocupar com a esquerda, a direita, com a abscissa? Agora não. Agora não precisa. Preciso me preocupar com afastamento e cota. Com Y e Z. Y sempre sem linha, Z sempre com linha. Pensando no A, uma linha primeiro. A linha está abaixo da linha de terra. Então, em qualquer lugar aqui embaixo, marquei o A'. Beleza? Então, a linha está para baixo da linha de terra. Ok. O A, para cima. De novo, A ele pertence a π. Preciso saber se ele estava para frente ou para trás. Se ele está para cima, é porque ele estava para trás e subiu. Lembra do movimento? Ó, vou fazer para cá. Plano P é o plano que gira. Então, o A estava para trás e subiu. Ele fez esse movimento. Por quê? Porque se ele estivesse para frente, ele tinha descido, como foi lá o ponto B. Então, ele estava para trás. E daí, na épora, fazia o movimento da épora, ele subiu. Se eu tenho um A para trás e uma linha para baixo, isso significa que eu tinha um ponto A. Aqui. Eu tinha um ponto A. Pronto. Objetivo onde? No quarto diedro. Então, desenho sem precisão, são desenhos esquemáticos para ajudar a gente nesse raciocínio. Então, vou responder ela quarto diedro. Então, pensando nisso, a gente quer que você tente, mesmo que erre todos, sem menor problema, mas o importante é a tentativa. Não é nem tanto o acerto, o importante é a tentativa. Que você tente fazer esses exercícios que estão no final do PowerPoint da postagem. Beleza? Gente, então, essa foi a revisão dessa aula de épora, tá? A gente vai falar isso ainda diversas vezes, com toda a paciência, mas é importante que nesse primeiro momento você tente pegar isso e transformar em exercício. São só ali pouquíssimos pontos, beleza? Sem medo de errar, o importante, repito, é a tentativa. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima.